Olá! O programa de hoje traz uma história de sensibilidade e solidariedade. Vamos conhecer de perto a primeira missão às comunidades indígenas no Acre, uma ação que levou a assistência social, médica e humanitária a povos indígenas em regiões isoladas do estado do Acre. A TV e Rádio Manaim fez a cobertura dessa missão e iremos conhecer os detalhes de como esse trabalho foi realizado, a partir de agora, no programa Ação Social. Hoje, recebemos aqui no estúdio dois convidados que participaram da missão e ali realizaram o trabalho de registrar as imagens, fotografias e filmagens. Sejam bem-vindos. Obrigado, Claudir, pelo convite. Obrigada, Claudir. Obrigada a vocês. A Missão Internacional da Igreja Cristã Maranata já realizou 12 edições na Amazônia, 3 edições no Sertão e agora a primeira missão a comunidades indígenas ali no estado do Acre. Lucélia, como você descreveria a missão ali, a vivência? Bom, foram 10 dias, né? Foram 10 dias vividos com muita dedicação, muito esforço e muita experiência, né? Alcançadas pelo grupo de missionários. E esse momento ali que foi realizada a missão, o trabalho desenvolvido ali às comunidades indígenas, foi feito com muito amor, muito carinho, muita dedicação. E como é que eu posso dizer, Claudir? Esses 10 dias foram intensos. Acho que deixa mais claro, assim, foram intensos em todos os aspectos. E você, Fábio, que já participou de várias dessas edições, como você colocaria ali esse novo trabalho, essa pontuação ali de como seria esse novo trabalho na comunidade indígena? A missão é sempre um desafio. As 12 da Amazônia, as 3 no Sertão, por mais que possa parecer algo repetido, a gente sempre tenta buscar algo diferente, seja no movimento, seja numa forma de filmar, seja em um sentimento. E o desafio da comunidade indígena, porque é um povo que a gente não tinha tido contato ainda com o trabalho, tanto evangelístico como social, e a expectativa foi muito grande. Chegamos e vimos realmente uma cultura muito forte, uma crença muito forte, mas, acima de tudo, uma necessidade muito forte, não só do corpo físico nos atendimentos, mas também na alma. Então, nós vimos que, apesar de uma crença muito forte, nós vimos vidas quebrantadas pela ação social e pela ação do Espírito Santo. Então, assim, foi algo surpreendente, algo maravilhoso que, mais uma vez, a gente guarda no coração com muito amor e carinho. E na semana passada, foi produzido um vídeo lá enquanto vocês estavam na missão e foi transmitido aqui na TV, mostrando exatamente essa diferença cultural e essa essência. Agora você acompanha em casa o retrato dessa primeira missão através desse vídeo.
As imagens ali são lindíssimas, não tem como contestar a cultura, a beleza dos adereços ali que eles usam, é maravilhoso. Mas capturar essa essência da missão, a mesma intensidade ali em loco e transmitir, não deve ter sido muito fácil para vocês. Claudir, eu acho que a palavra é realmente um desafio. Se for tentar explicar um pouquinho, a gente vem dessa profissão, né? Radialismo, jornalismo, então toda a base de estudo, toda a vivência vivida lá fora, nós aprendemos que a essência do jornalismo é o flagrante, é a imagem, é você estar no momento certo, na hora certa, é você não perder o clique, não perder a imagem, você não perder aquele momento. É um desafio muito grande isso. E nós aprendemos das missões um desafio maior ainda. Porque acima do clique, acima do profissional, acima do jornalismo, você tem o espiritual. Então, às vezes, você deixa de dar um clique que para o jornalismo é o clique perfeito. Para a vaidade, para o ego da sua profissão, é o momento ideal. Sim. Mas você deixa de fazê-lo porque você não interfere no Espírito Santo. E é um desafio você discernir isso. É um desafio você cobrir uma missão como essa, cheio de crenças, cheio de cultura, cheio de imagens maravilhosas, de características diferentes do povo indígena. Mas em determinados momentos você está vendo que mesmo no atendimento de um médico, ele traz uma palavra espiritual, você percebe que o Espírito Santo está agindo, está falando, e aí você entende que como profissional você tem que registrar. Mas como servo, você vai parar e clamar naquele momento e vai guardar na sua mente, no seu coração. E orar ao Senhor, Senhor, me dá um outro momento, que seja bonito, que seja lindo, que transmita o que nós estamos vivendo aqui, mas que não interfira na ação do Espírito Santo. É um grande desafio. Então, é a base de jejum, é a base de oração, porque vai o profissional, mas vai o servo, vai a serva. E a gente sempre tenta ao máximo transmitir tudo que foi vivido, mas sem interferir naquilo que é obra do Espírito Santo. Eu acho, Claudir, interrompendo você, Fábio, que a gente tem mais imagens guardadas no nosso coração do que registradas Certamente. na câmera. Porque são momentos vividos ali, da professora abraçando a criança, às vezes uma criança está chorando, que às vezes a gente nem registra, porque aquele momento ali, como o Fábio falou, não é nosso, né? É um momento do Senhor com a pessoa, é um momento que o Espírito Santo está agindo, então a gente prefere não clicar. Com certeza, porque não tem como transmitir 100%. Porque nós não estamos ali fazendo um reality show, nós estamos transferindo a imagem de um trabalho social que está sendo alcançado, além de levar a necessidade humana, mas também tem a oportunidade de levar ali uma palavra de esperança que torna esse trabalho evangelístico especial. Cada missão, Claudir, cada missão é única, né? Tem o mesmo formato, ação social, trabalho evangelístico, mas cada missão ela é única. São povos diferentes, são pessoas, culturas diferentes. Mas, em especial, essa missão a comunidades indígenas, o que mais marcou, o que mais eu vi como diferencial foi, como o Fábio falou, né? A cultura deles, né? E também a comunicação. Para mim, a comunicação entre a comunidade e o grupo da missão, para mim, esse foi o diferencial. Agora, o pastor João Cidade, presidente da Missão Internacional da Igreja Cristã Maranata, está em conexão online conosco no estúdio. Seja muito bem-vindo, pastor João Cidade. Pai do Senhor, Claudir, Pai do Senhor, Lucélia, Fábio. Uma alegria estar com os irmãos no programa sobre ação social. E nós estamos aqui prontos, disponíveis para atender os irmãos e colaborar aí com o trabalho, com o programa, com as informações necessárias. Pastor João Cidade, muito obrigado pela sua presença, que será muito importante aqui para nós. Pastor João,
A Missão Internacional já realizou 12 edições na Amazônia e 3 no Sertão. E agora está abrindo a missão no Acre. Realizou, na verdade, a primeira missão à comunidade indígena no Acre. O que motivou a Missão Internacional para atender ali na região? Qual foi a dor inicial? Bem, Claudia e irmãos, foi uma grande oportunidade que se abriu para a igreja fazer esse trabalho junto às comunidades indígenas. Houve ali um primeiro contato de uma irmã nossa que trabalha nessa área da Secretaria de Saúde, já trabalhou ali no governo do estado do Acre. Sim. E ela compartilhou o nosso trabalho, esse trabalho que a igreja faz de atendimento médico e social junto às comunidades carentes, né, como você mencionou, lá da Ilha do Marajó, lá do São Francisco, né, no sertão ali da Bahia. Então ela apresentou esse trabalho e principalmente ali na comunidade indígena. E eles ficaram muito interessados. Então, dentro disso começamos as tratativas, surgiu essa grande oportunidade de levarmos esse trabalho e principalmente apresentarmos, né, a palavra do Senhor, apresentarmos o Evangelho ali do Senhor, o Evangelho eterno. Tivemos essa grande oportunidade de entrarmos ali na comunidade e pregar o Evangelho. Então, assim, o grande objetivo sempre do trabalho da missão é apresentar o Maranata, falar essa grande proclamação que nós temos feito, o Senhor Jesus vem. E depois nós fazemos o atendimento médico como essa ferramenta maravilhosa que o Senhor tem colocado em nossas mãos para nós fazermos, né, essa aproximação entre aquilo que é o Evangelho e aquilo que é a ação social. E dentre esses serviços prestados, a palavra foi levada, o Evangelho e os serviços em si, o que vem a ser ali os números de atendimento, a responsabilidade maior, qual foi a demanda ali pelas consultas? Foi odontológico, a maior demanda foi consulta médica, a questão da distribuição do medicamento, que é muito importante. Como isso funcionou lá na missão? Claudia, a cidade que nós visitamos é uma cidade do interior do Acre. Sim. Ela fica a cerca de 400 quilômetros de Rio Branco. A cidade se chama Tarauacá. Bem distante. E é uma cidade muito carente do atendimento médico especializado. Eles têm ali profissionais que atendem clínica, de uma maneira geral, a clínica geral, mas eles não têm um especialista. Então, dentro do grupo, quando nós apresentamos ali o trabalho, nós apresentamos a oportunidade de levar um grupo de especialistas, que eles ali têm muita dificuldade para serem atendidos. Tarauacá fica 300 quilômetros ao norte de Cruzeiro do Sul, né? Tarauacá fica entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul, praticamente na metade do caminho. São 400 quilômetros para Rio Branco, mais quase 400 quilômetros para Cruzeiro do Sul. E essa comunidade tem muita dificuldade de se deslocar. E além do deslocamento, o custo, né, de um profissional especializado. Então, dentro da equipe, nós tínhamos ali, né, o cardiologista, tínhamos o pediatra, a obstetrícia, o ortopedista e também o clínico geral, além, né, dos dentistas. Então, dentre essas especialidades, podemos destacar que a cardiologia e a pediatria foram as que foram mais demandadas. Sim. E de uma maneira até interessante, o ortopedista também teve uma demanda muito grande, além daquilo que nós esperávamos. Mas, assim, sempre a pediatria e a cardiologia, elas têm assim, uma demanda maior, Claudia. Muito obrigada, pastor João.
Muito obrigada, pastor João, por estar aqui, compartilhar conosco essa realidade, porque é uma experiência que vocês viveram ali nas comunidades indígenas, que foram 2 que foram visitadas, receberam ação social, a comunidade do Igarapé do Caucho e do quilômetro 27, e vocês levaram um serviço social que não é acessível, mas também ali uma palavra, uma esperança para aquela população. Muito obrigada, pastor João, pela sua colaboração aqui conosco. Claudi, se me permite, eu queria ainda acrescentar um detalhe a respeito, né, dessa oportunidade que se nos abriu ali. Quando foi apresentado o trabalho, nós identificamos dentro da comunidade uma igreja evangélica de uma outra denominação. E fomos falar com o pastor. Fomos lá conversar com o pastor para mostrar o trabalho, como nós fazemos. E o pastor nos disse que ele já acompanha o canal 126 da TV aberta, ele já acompanha a programação da TV Manaim. Isso nos alegrou muito. E ele também ficou muito alegre em saber que nós estávamos ali, porque ele já conhecia o trabalho da igreja. Então essa também foi uma porta muito importante e uma das motivações que nos levaram a realizar esse trabalho ali na cidade de Tarauacá e nessas 2 comunidades que você mencionou. A comunidade, né, ali do quilômetro 27 e do Igarapé do Caucho. Muito relevante essa informação, pastor João, porque mostra o quanto que a TV ela está alcançando pessoas e como o trabalho evangelístico e também social já era conhecido ali na região. Mais uma vez eu quero agradecer a sua participação aqui conosco. Lucélia e Fábio, ouvir aqui o depoimento do pastor João deve trazer à memória a vocês os momentos, as vivências que tiveram ali com o registro das imagens. Como ficou isso para você, Lucélia? Claudi, o desafio de fotografar qualquer missão que seja missão Amazônia, Sertão, e agora essa missão ali, as comunidades indígenas, sempre tem o mesmo desafio, sempre existe o mesmo desafio, respeitar o limite daquele que está sendo fotografado, registrar com natureza, com paciência, com amor aquele que está sendo registrado. Porque a gente, principalmente, falo por mim, por Fábio também, a gente é um intruso ali. O trabalho está sendo realizado e a gente tem que entrar dentro do ambiente de uma forma que as pessoas não nos percebam. Então, é difícil, é desafiador em qualquer outra missão, mas nessa, em especial, a gente precisou, além de registrar a pessoa, registrar a história, contar também através da imagem, através da filmagem, além da história, além, né, da presença física da pessoa, a dor, o sentimento, sem trazer aquele constrangimento, né? Porque tirar fotos da pessoa chorando é muito fácil. Mas tentar demonstrar em uma foto a pessoa rindo, brincando, igual muitas crianças estavam ali rindo, brincando, até o adulto também, sério, mas necessariamente ele não quer dizer que ele esteja triste, simplesmente é a pessoa, é a forma como que ela se expressa, e eu acho que esse foi um dos maiores desafios. É como se fosse a essência ali do momento que está vivendo. Isso Fábio, e nas filmagens, como você vê ali através da lente esse momento, essa experiência ali nas aldeias, na missão? Eu acho que é uma responsabilidade enorme. Porque eu acredito que talvez a gente consiga transmitir o que 50% do que foi vivido, e olhe lá. Mas cada olhar, cada passo, cada ação, a gente carrega um peso da responsabilidade de tentar transformar a imagem em vida, em uma história, em algo que coloque o telespectador lá dentro. Sim. Coloque dentro da sala, coloque dentro de uma aldeia, coloque dentro do barco. E ali você pensa de várias formas. E contribuindo com o que a Lucélia falou, a gente tem que tentar sempre ser invisível.
Porque Sim. você chega num lugar onde às vezes a pessoa até tem acesso, hoje em dia todo mundo tem acesso à tecnologia, mas às vezes não tem tanto acesso assim. Não está acostumado com uma câmera, às vezes está acostumado com um celular, mas quando vê algo diferente, ela já se assusta, a pessoa já não é natural. E aí eu estou falando dos dois lados, tanto o povo da região, quanto o nosso povo que vai atender. Eles não estão acostumados com câmeras, não estão acostumados a serem protagonistas de algo, de uma filmagem. Então, muitas vezes, você chega com calma, você conversa, bate numa porta, pergunta antes, posso entrar? Sim. É o momento? Ou seja, não há algo constrangedor, é um momento bom, tanto para a pessoa que está sendo atendida, tanto para o médico que está atendendo. Então, a gente sempre tenta fazer o trabalho, mas sem constranger, e tentar levar um pouquinho do sentimento, né? E muitas vezes é um sorriso de um voluntário que está ali, cheio de problema, que deixou para trás, mas que quando ele está ali atendendo, por estender a mão, por amar alguém, por fazer um dos papéis de igreja, de amar o próximo, e às vezes a gente convive, são longas horas de estrada, e você acaba sabendo um pouquinho do que ele está passando, e quando você olha aquela mesma pessoa te contou um problema, ela está sorrindo, ela está estendendo a mão, ela está abraçando. E você tem que transformar isso para que os irmãos que estão em casa, ou às vezes as pessoas que nem conhecem a igreja, elas possam sentir isso através de uma imagem, através de um momento que você registra. A gente precisa levar esse sentimento, levar esse amor, levar esse momento, fazer com que as pessoas sintam, muitas vezes, em uma imagem. Não vai ter uma fala, não vai ter uma história, mas em uma imagem contar isso. É uma grande responsabilidade. Lembrando, Claudir, que o Fábio falou a respeito das pessoas não terem acesso, né, com tanta facilidade à internet, a meios de comunicação, também os irmãos. É bem interessante que quando a gente está ali posicionado para tirar foto, às vezes o irmão fica meio constrangido, aí a gente tem todo um trabalho de conversar, falar, ó, fica tranquilo, tá? Ó, fique à vontade, faz de conta que a gente não está aqui. E acaba acontecendo isso, os irmãos acabam se acostumando, claro que é depois, eu acho que da terceiro, quarto dia de missão, quase acabando, mas eles começam a se acostumar. E é muito interessante que quando a gente vai ver, o Fábio está lá escondido em algum mato ali e os irmãos nem sabem que está sendo filmado, que está acontecendo aquele registro, que a gente tenta o máximo possível não atrapalhar. Eu sempre guardo isso comigo, Claudir. Não atrapalhar o que está sendo registrado, o que está sendo feito ali. O registro é a parte. O que está sendo feito, o trabalho de assistência social que está sendo realizado, o meu trabalho, o trabalho do Fábio, não pode atrapalhar aquele processo ali. Que é o objetivo principal. Que é o objetivo principal. Por isso que a gente fica sempre escondido ali, tentando fazer o trabalho de uma forma bem agradável e tornar isso agradável tanto para a população que está recebendo a assistência, quanto também para os irmãos. E isso é difícil, como o Fábio falou, transmitir, né, essa emoção, essa vivência. Aqui na fala a gente percebe que vocês ficam emocionados no falar da missão, mas transmitir isso pela imagem, que a voz é um sentido, que você ouve, então isso entra, processa e faz uma emoção. Agora, a imagem, ela tem que falar por si. É um trabalho realmente bem diferenciado. E os voluntários, eles são importantes na missão. Agora nós vamos acompanhar um depoimento da Isabela Fernandes, que foi até mencionada pelo pastor João Cidade, foi a porta de entrada ali para o caminho para chegar a essa nova missão, essa nova frente da missão internacional da igreja. Vamos acompanhar o vídeo da Isabela. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu estou aqui para contar para vocês um pouco da experiência que o Senhor nos proporcionou em trazer toda essa logística da missão aqui para a aldeia de Tarauacá. A aldeia do Caucho, ela fica localizada a 400 quilômetros de Rio Branco e internamente dentro da cidade de Tarauacá. E, em razão disso, a logística de acesso ela é bem complexa, a começar pela nossa saída de Rio Branco. A saída de Rio Branco ela vai se dar pela BR-364, que é uma BR
constante manutenção, de difícil acesso, apesar dela ser asfaltada em todo o tempo, em razão do clima, das chuvas, o asfalto ele sempre cede, sempre causa muitos transtornos aos motoristas. E aí a nossa principal dificuldade de acesso é via a BR-364. Chegando em Tarauacá, nós temos que acessar a aldeia do Caucho através do Rio Caucho. E isso gira em torno de 1 hora e meia de pequenas embarcações que aqui nós chamamos de voadeiras. Esses barcos eles vão trazer os irmãos até a aldeia. Depois que chegamos aqui, viemos consultar as lideranças indígenas, né, para que houvesse o apoio e a autorização dessas lideranças para a nossa entrada nas aldeias. Nós fomos muito bem recepcionados pelos caciques, o Senhor preparou todas as coisas e estavam ansiosamente aguardando por nós. Também fizemos muitas articulações e muitos contatos com as autoridades municipais. A Prefeitura de Tarauacá, ela esteve conosco, nos apoiando aqui de algum modo, e também a Secretaria de Saúde. Assim, na junção de todos esses esforços e muita oração, nós pudemos chegar com a palavra do Senhor na aldeia do Caucho. A Isabela apontou bem a questão da logística ali, tanto da articulação com o município, com a política ali local, com os caciques indígenas ali das tribos, mas teve uma particularidade nessa missão que foi o deslocamento. Vocês estavam habituados com a missão Amazônia, muito tempo de barco, não existe estrada, não existe carro. Como que foi nessa missão, essa experiência ali do deslocamento para chegar às aldeias? Olha, acho que do princípio, a chegar em Rio Branco, já há alguns empecilhos, são poucos voos, né? E saem de poucos lugares. Então, basicamente, foi até a experiência começa ali, que a gente começava Sim. a chegar em pontos em comum, como Confins e Brasília, e basicamente já começávamos a encontrar os missionários ali, o que não é comum nas outras missões. Sim. Então, a gente entrava em último deslocamento, às vezes com 15, 20 pessoas no mesmo voo, já nos encontrávamos ali. São basicamente 2 voos por dia. Então, você fica muito limitado, tanto a chegada quanto a saída, né? Inclusive, alguns irmãos acabaram perdendo voos, mas tudo foi resolvido, graças a Deus, ninguém passou nenhum tipo de problema. Sim. E lá na região, de fato, bem diferente. A aldeia do Caucho, por exemplo, ela tem o acesso por terra e pelo rio. Mas o momento agora, né, da região não eram de chuvas, então o rio estava muito baixo. Sim. Então, algumas pessoas foram ali de alguns barcos, uns mais rápidos, que faziam em 40 minutos o trecho, outros mais lentos, que levou mais de quase 2 horas para fazer o trecho. Sim. Cenários maravilhosos, né? Você está ali dentro de uma mata amazônica e tudo mais, mas um calor intenso, um tempo... Toma um pouquinho um tempo da ação social. Do trabalho ali. E nós fomos, eu e a Lucélia, nós fomos de carro, no acesso terrestre. Foi um pouquinho mais rápido, mas assim, uma estrada difícil. De terra, de barro, cortando fazendas, inclusive algumas terras particulares. E o carro com muito barro, 4x4. A gente brinca assim, só passava por ali 4x4. Sim. O Uno da década de 90 passa também. O Fábio pulou já uma etapa, que foi a etapa do ônibus. Mas eu entendo porque ele pulou, porque de quando nós saímos ali de Rio Branco até a cidade de Tarauacá, ninguém ouviu mais o Fábio. São 400 quilômetros, né? Foram 12 horas de viagem. 400 quilômetros, que de ônibus você traduz aí em 6 horas. Foram 12 horas de viagem. 12 horas o Fábio parecia que estava em coma, sentado no sofá ali do ônibus, parado. Ninguém nunca viu aquilo, parado. Que eu acho que é porque você passa mal, né? Muito movimento, muito buraco, muita curva. É bem diferente do barco. O barco você viaja 12 horas, mas tem uma estabilidade, você tem todo um cenário.
Ali no ônibus é um pouquinho mais complicado. Foi bem difícil, a viagem de ônibus foi bem difícil. Algumas paradas, os irmãos sempre bem cuidados, com os médicos, com os irmãos, com cuidado. O próprio pastor João Cidade, o pastor Elson, que acompanha ali o motorista, sempre vendo qualquer tipo de parada, cuida. As alimentações nos horários certos. Então, difícil, mas tudo muito bem organizado, tudo muito bem cuidado. Ninguém teve nenhum problema. Quando chegamos lá, está todo mundo pronto para o trabalho, pronto para atuar, mas são as dificuldades do deslocamento, né? Estradas difíceis, hora de barro, hora muito buraco, o acesso às aldeias, realmente elas ficam um pouco distantes, então, tanto para entrar quanto para sair, e aí onde entra o que o pastor João falou muito bem na participação dele. Como que é difícil chegar às especialidades, porque nem todo mundo está disposto a enfrentar esses trajetos, esses percursos que são difíceis. Mas graças a Deus, né? O Senhor levantou um povo que foi feliz e atendeu com gratidão no coração e deu tudo certo, graças a Deus. Irmãos que nunca viajaram de ônibus, optaram em realizar essa missão e estavam ali trabalhando, como o Fábio falou, todo mundo bem disposto, estava todo mundo cansado, todo mundo ali chegando da viagem, já foi deixando as malas querendo saber que horas que a gente ia sair para iniciar o trabalho. Isso é muito importante. O trabalho voluntário ali é uma doação individual, uma experiência individual. E nós podemos ver, por exemplo, a doação ali na missão do seu trabalho, da sua profissão, no depoimento da doutora Dune, que realizou um atendimento a uma grávida e compartilhou esse relato conosco. Durante nosso atendimento na aldeia do Caucho, nós vimos uma necessidade muito grande da população na assistência médica, né? É uma comunidade que eles têm um posto de saúde, mas eles não têm assistência médica. E eu vim como ginecologista e obstetra, durante o atendimento a uma gestante, ela já estava ali pelos cálculos de 9 meses, eu achei a barriga dela um pouco alta e nós trouxemos um aparelho de ultrassom portátil. Durante o exame de ultrassom, vimos ali que o nenenzinho estava numa posição que não poderia nascer por parto normal, né? Porque o bebê estava sentado de uma forma que não nasceria. Então, escrevi na carteirinha do pré-natal dessa moça, dizendo que a necessidade dela de fazer uma cesariana, encaminhei ela para a cidade, para que quando ela agendasse a cesárea dela com 39 semanas. E é importante que é uma gestante que não fez ultrassom, se ela tivesse entrado em trabalho de parto e tivesse tido um parto normal ali na comunidade dela, provavelmente o nenenzinho não conseguiria nascer. Então é importante para essas mulheres que estão gestantes ter um acompanhamento médico. E vimos ali como foi necessário para ela aquela consulta, né? Que ela não conseguiu fazer durante o pré-natal um exame de ultrassom para ver a posição do neném. E ali podemos encaminhar para que ela pudesse ter um parto cesariana, onde ela não ia ter nenhum problema no nascimento do nenenzinho. Cada depoimento nos esclarece o quanto essa missão foi transformadora. E os atendimentos também foram extensivos às crianças, professoras de classes, realizaram na missão um trabalho lúdico muito importante. Levaram bíblias pedagógicas e ali levaram a história da Bíblia, a palavra de Deus para elas. Vamos acompanhar agora o depoimento da professora Daniela. O papel das professoras na missão, nós ficamos auxiliando as crianças. Enquanto os pais aguardavam o atendimento, nós proporcionávamos às crianças um ambiente saudável de aprendizado da palavra de Deus e também ensinamos louvores e trabalhamos com eles a musicalização, já que ali a comunidade, a aldeia, eles são muito ligados à música, a ritmos. Então nós trabalhamos chocalho com eles, intensidade, sem usar um palavreado difícil, mas tudo no alcance da criança. Trabalhamos também a altura, né, grave e agudo, simplesmente com o movimento do corpo,
abaixado grave, levantado agudo, e assim nós fomos fazendo. E também nós pegamos um professor da aldeia e ele traduziu um louvor para a linguagem nativa deles. Porque essa segunda aldeia que fomos, muitos não sabem mais falar a língua nativa. E através do louvor, eles puderam fazer essa conexão. Louvor, Jesus é um amigo melhor na própria língua dele. A paz do Senhor Jesus. Estamos chegando ao fim aqui do programa, mas eu tenho uma pergunta para vocês, um pouco pessoal. Como você, Fábio e Lucélia, como vocês descreveriam em uma palavra ou uma mensagem o que é a missão para vocês, essa vivência ali? O que vocês deixariam de mensagem para quem está nos assistindo? Uma palavra, eu diria amor. Se fosse colocar ela dentro de uma frase, aí vamos para a Bíblia. Se não tiver amor, de nada vale. Então, a gente vê pessoas, homens, mulheres, profissionais, muitas vezes que trabalham, fecham seus negócios, deixam de receber por dia, para ir lá. Sim. Para quê? Transmitir vida, transmitir amor, estender a mão, abraçar, pegar um conhecimento de um investimento da vida, né, soma quanto tempo de luta, de batalha para alcançar aquela profissão, alcançar aquele conhecimento, para simplesmente doar por amor. E aí, se formos olhar o maior exemplo de amor, Jesus é o próprio amor. Sim. O amor que é paciente, o amor que não julga, o amor que espera. Então, nós somos movidos por isso. Se não tiver amor, de nada vale. Se não tiver Jesus nessa causa, de nada vale. Então, levamos o amor de amigos, de irmãos, de igreja, mas levamos o amor de Jesus, o amor de Deus, o amor do céu. Levamos uma mensagem de vida. E você, Lucélia? Claudi, teve um período na minha vida como profissional, na fotografia, que eu carregava comigo uma frase que era: registrar a felicidade me traz paz. Essa é uma frase minha, algo sentimental mesmo que eu carrego. Só que com o passar do tempo, essa frase ela foi mudando, até mesmo porque as minhas imagens foram mudando e o meu olhar foi mudando também. Então, hoje, eu não registro só felicidade. Então, a palavra que eu encaixo para mim com relação a esse trabalho de missão é verdade. É verdade. Registrar a verdade me traz paz. Então, ali foi uma verdade. Todo o trabalho realizado, todo o trabalho tem sido realizado nas missões, no trabalho de ação social, é uma verdade que nós pregamos. Sim. É uma verdade que nós anunciamos. E essa verdade está no meu coração em cada imagem que eu tento registrar, em cada trabalho que eu tento fazer. Porque é tentar, né? Você construir uma imagem, ela está aqui, mas você transferir ela para a máquina, para o equipamento, é outra coisa. E para mim é isso. É verdade, é transmitir as verdades das missões, às vezes o sofrimento. Sim. O sofrimento das pessoas, às vezes a alegria que a pessoa transmite no olhar, as dificuldades realizadas, as dificuldades enfrentadas. Às vezes você vê os irmãos ali aguardando, ansiosos, o dia de começar. E depois você também começa a observar a tristeza no olhar da despedida. Porque se você for pegar o primeiro dia do culto, comparar com o último dia do culto de despedida, você não vai encontrar as mesmas pessoas, né? São pessoas quebrantadas, pessoas transformadas, porque a missão faz isso. Eu acredito. Eu vivi isso. Verdade. Fábio, Lucélia, quero agradecer a vocês por estarem aqui no Programação Social e compartilhar esse amor e essa verdade, que expressa, na verdade, tudo o que a igreja, a missão internacional, ela
traz como um conceito ali os valores, o amor que o Senhor nos ensinou, né? A amar o próximo, e nós estamos ali amando o próximo, mas também estamos levando para ele um socorro que aqui na terra é necessário. E ali também levamos a oportunidade para ele de um atendimento, uma assistência diferenciada. Quero agradecer muito a presença de vocês aqui, por compartilhar conosco e com quem está nos assistindo essas palavras. Eu que agradeço, Claudi. Obrigada. Obrigado, Claudi, e que Deus possa abençoar a todos que estão em contato com esse programa, com as imagens, com os depoimentos, que possam ser abençoados também pelo Senhor. Obrigada. Até a próxima ação social.